Honra ao Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Então, caros amigos, em primeiro lugar, permitam-me apresentar-lhes todas as minhas homenagens e todas as minhas bênçãos. Então, como de hábito, vou primeiro ver se vocês têm questões a me colocar, de maneira mais geral, com relação ao que vocês têm vontade de me perguntar. Se eu puder responder, será com um grande prazer que eu irei lhes responder. Questão: é correto não mais ingerir alimento físico, exceto a água? Então, caro amigo, é preciso mesmo compreender que a privação, mesmo se não for uma privação, mas um chamado, como você disse, do universo, para se nutrir de prana, é bem isso, se bem compreendi, provoca, no nível desta dimensão, uma sensibilidade extremamente grande. É preciso mesmo prestar atenção a uma coisa e, não no nível do corpo, no nível das percepções. Pois há tanta elevação vibratória para alguns seres, com esse tipo de vida, que isso pode provocar fragilidades, não no nível do corpo, mas, justamente, no nível vibratório. Eu lembro de que você está ainda em um mundo que está ainda dissociado, onde há energias, consciências que não querem todas o seu bem. Então, obviamente, se você estiver na unidade, essas energias que não querem o seu bem, elas não poderão causar-lhe qualquer mal. O problema da ausência de nutrição orgânica vem daí, e não tanto das repercussões no nível do corpo. É a sua sensibilidade extrema, ao mesmo tempo a luz, mas também aqueles que existem em meio mesmo a esta dimensão que você percorre, onde a sombra vai, como dizer, se desencadear, porque, como você sabe, e como Maria disse, a onda galáctica atingiu o seu universo e atingiu este sistema solar. O que significa que os demônios vão urrar na noite e na luz. E ainda, naquele momento, é preciso estar suficientemente alinhado, desperto, ter a coroa radiante do coração, mas não somente ter o despertar da Kundalini realizado, porque, se não estiver realizado, as suas estruturas sutis, eu insisto nisso, o físico, corre o risco de ser golpeado. Agora, cabe a você ver. Compreenda bem que o fato de não comer não vai desenraizar, para a maior parte dos seres despertos, mas permite difundir, ainda melhor, a luz ao redor de si. Não para si, mas para os outros, em torno de si, e para a Terra, na sua totalidade. Mas a sombra não se nutre da sombra. Ela se nutre também, infelizmente, de luz. Portanto, é preciso estar extremamente vigilante. Eu não quero dizer com isso que é preciso entrar na dualidade, novamente, mas estar lúcido e consciente do que isso implica, quer dizer, uma vigilância da consciência a cada instante. Todos os corpos não estão prontos para viver a ausência de alimentação orgânica. Não é porque somos mais ou menos isso ou aquilo. Isso é ligado a fatores constitucionais. Então, há seres que podem jejuar, porque eles sentem esse apelo, durante muito tempo, sem sofrer, sem manifestar desequilíbrio. Mas há seres que não podem. Aí, não é uma questão vibratória ou de consciência, é puramente uma questão constitutiva. O objetivo não é desenvolver a sensibilidade emocional, é claro. O objetivo é desenvolver a sensibilidade espiritual. Mas, se a sensibilidade emocional aparecer ao mesmo tempo que a sensibilidade espiritual, isso quer dizer, efetivamente, que, no nível da constituição, há uma dificuldade de ancoragem. Parece-me, e vocês tiveram as informações há mais de um ano, que o melhor tipo de alimentação que lhes foi dado por Anael, e com as explicações complementares que lhes foram dadas, é a alimentação líquida. Pois a alimentação líquida não faz trabalhar demais o plexo solar, e não faz descer as energias. Quando você ingere uma refeição, lembre-se de que você está entre uma dimensão e outra dimensão. Uma dimensão onde você tem necessidade de alimentar uma estrutura física para que ela evolua na dimensão onde você está, e o seu espírito, que começa a passar em uma outra dimensão. Mas o corpo, ele ainda está aí, parece-me. E o que é bom para um, não é bom para o outro. Houve o exemplo anterior, com nosso amigo que eu esqueci o nome, e você mesmo. Portanto, há um meio correto.
O meio correto é tudo que é líquido. Questão: como utilizar as percepções, colocá-las no serviço? Cara amiga, a percepção está ligada ao aumento da consciência. A consciência começa a passar no estado de ser. Por que querer sempre ali encontrar um objetivo? Lembre-se do que o arcanjo Miguel disse e repetiu: vocês estão aí para multiplicar, para semear a luz. O seu objetivo principal, estar no ser, para permitir a luz se difundir sobre Gaia e sobre a Terra. Não se esqueça de que, a partir do momento em que você quiser orientar a sua ação, dizendo-se, por exemplo, eu vou fazer isso, aquilo, para ajudar, geralmente é a personalidade que fala. Você tem apenas que estar nesta vibração. Creia-me, o trabalho mais importante se faz quando você está na vibração, sem fazer intervir uma técnica ou uma vontade pessoal. É isso o mais importante, estar ao serviço da luz. Pois, quando você acede a esses sons, a essas vibrações, na coroa radiante, uma ou a outra ou as duas, quando o triângulo sagrado se acende, você é um catalisador da luz. Ora, qual é a característica do catalisador? É a de não querer agir. É simplesmente a presença que desencadeia a transformação no ambiente. É isso, o mais importante. Questão: eu sinto cada vez mais o meu corpo como uma pilha elétrica. Cara amiga, é normal. É diretamente conectada com a luz que você capta e que você metaboliza. Lembre-se de que, desde 15 de agosto, e já, para alguns, desde um ano, você entrou sob a influência das radiações gama que são ionizantes, que desencadeiam uma transmutação total da sua estrutura física. Então, para alguns, será não mais dormir. Para outros, será não mais comer. E, para outros, será uma pilha elétrica. São as alfinetadas das energias e do fogo do amor que você percebe. Questão: se o mais importante é ser, é irradiar, o lugar onde vivemos tem importância. Cara amiga, é mesmo preferível irradiar a luz em um conforto agradável, ao invés de no topo de uma montanha, a menos 10 graus Celsius, não? Não é. A partir do momento em que você multiplicar e semear a luz, quando você estiver na vibração, tudo na sua vida vai acontecer sob a influência, porque é uma influência, da fluidez da unidade, na sincronia, na atração. E tudo será extremamente fácil. Muito mais fácil do que se for você mesma que decidir. As coisas virão a você, colocando em ação o princípio de atração e de ressonância. Portanto, a atração e a ressonância do amor é a plenitude, o calor, as coisas que são belas, as coisas que são agradáveis. Portanto, não importa onde. É preciso fazer atuar a sincronia para encontrar-se onde se deve estar, de maneira a estar no lugar correto. Questão: qual energia penetra o meu corpo desde o trabalho nas estrelas de Maria? A partir do momento em que a coroa radiante do coração for despertada, você passa a respiração no coração. O coração, que é a chave e a porta. Naquele momento, você vai tomar consciência, em meio mesmo a este corpo de personalidade, da existência de outro corpo. Este outro corpo nada tem a ver com as estruturas ditas sutis, como o corpo astral, o corpo etéreo, o corpo mental. É o corpo de estado de ser que vem ao seu encontro e que você percebe na sua consciência, no meio do trajeto entre a consciência limitada e a consciência do estado de ser, como um corpo sobreposto. São as primeiras aproximações do corpo de estado de ser, ainda nesta dimensão. Até agora, lembre-se, os seres mais adiantados eram obrigados a deixar este corpo para se juntar ao corpo de estado de ser, no Sol. A comunicação entre o Sol e a Terra foi criada pelo Arcanjo Miguel, pouco tempo antes do início dos casamentos celestes. É isso que foi realizado pelo Arcanjo Miguel. E, portanto, há uma comunicação elétrica, etérea, magnética, entre o Sol e a Terra. E, por esse canal, o corpo de estado de ser pode também, para alguns, vir até você, no corpo de personalidade, que não tem, como para muitos de vocês, a possibilidade de se juntar ainda ao corpo de estado de ser.
Porque, se nós deixássemos se juntarem, bem, vocês não voltariam mais. Simplesmente. É por isso também que alguns de vocês, sobretudo durante o trabalho de efusão das estrelas de Maria, têm algumas percepções que os impedem de se extraírem. Questão: porque eu senti mais no nível do coração nas situações de perigo. Então, cara amiga, a lógica, efetivamente, seria que, a partir do momento em que você estivesse serena e alinhada, você perceberia as vibrações, o fogo do coração. Alguns seres as percebem menos durante a calmaria e vão senti-las, como você disse, em uma situação de perigo. Isso é uma proteção. Por outro lado, se você fizer o protocolo que foi dado pelo Mestre Han sobre a ativação do coração, meditação direcionada para o coração, você poderá fazer as perguntas e ter as respostas pela vibração do coração. Alguns seres vão sentir essas vibrações no nível do coração e esse fogo, em alguns momentos, ao encontrar algumas pessoas, ao olhar o sol, ao olhar a natureza. Cada ser humano é diferente em relação a isso. As circunstâncias que vão desencadear ou ativar, é a palavra preferível, o fogo do coração são diferentes para cada um. Para um, será unicamente ouvindo música. Para o outro, será passeando em meio à natureza. E para outro, será unicamente quando ele estiver na sua cama. Não há explicação. É diferente para cada um. Questão: ao que corresponde a forma de estrangulamento que eu sinto no nível da garganta quando as energias descem para o coração? Corresponde às zonas ainda não totalmente esvaziadas no seu chakra da garganta, que ainda não foram limpas pela luz. Portanto, há esta espécie de medo que se localiza nesse lugar. Mas isso vai passar. A luz limpa tudo. Questão: eu encontro muitas pessoas que se questionam sobre a evolução do casal. Então, cara amiga, vocês foram habituados, nesta dimensão falsificada, a se considerarem, com razão, como incompletos. E, portanto, a buscar, no outro, uma satisfação para sua falta de completitude. O que acontece há anos e, sobretudo, há quase 2 anos agora. Vocês descobrem que são inteiros, sozinhos. Então, onde está o lugar do outro, dado que não há mais carência em vocês? Obviamente, as pessoas que não vivem inteiramente a consciência dessas energias, são também afetadas por esse processo. Quer dizer que você tinha fundamentado as relações no casal, na sociedade, no princípio da falta e no princípio da dualidade. É a mesma coisa para o seguro de vida. É a mesma coisa para os seguros sociais. Vocês se protegem da falta. 99% dos humanos se casaram para se protegerem da falta. E o que vocês descobrem hoje? Que vocês são inteiros em vocês, sozinhos. Que vocês não têm mais necessidade de muitas coisas. Não somente do outro. Isso não quer dizer que não é necessário mais amar, mas que, sendo inteiros em vocês, sozinhos, vocês se perguntam o que fazem com esta outra pessoa. A menos que funcionem ambos no mesmo nível vibratório, ou seja, na completitude de vocês mesmos. Obviamente, como a maior parte dos casais não funciona nesse princípio, isso desencadeia muitas separações e isso irá em crescendo. Porque, quando vocês são completos, vocês não se importam com ninguém, dado que vocês estão completos em vocês, sozinhos. Isso não quer dizer que é preciso permanecer só. Mas as relações devem ser encaradas de maneira diferente, e profundamente diferente. Não é o outro que vem completá-lo, mesmo se você tiver prazer com o outro, você está completo em você, sozinho. E você irá encontrar o outro apenas quando ele mesmo estiver completo nele mesmo, sozinho. Em todas as relações, isso foi dito muitas vezes, é igual para o casal. Geralmente, no casal humano, há um dominador e um dominado. Há um que tem o poder e o outro que não o tem. Ora, hoje, você descobre o seu próprio poder sobre si mesmo. E um ser que quiser exercer o poder sobre você será rejeitado. Igualmente, se você mesmo exercesse, de algum modo, um poder sobre o outro, você ficaria muito mal. Porque as relações de poder, de ser a ser, terminaram.
E, neste momento, o que vocês vivem no nível da sociedade, que Miguel preparou, a desconstrução e a destruição. É o olhar lúcido sobre todos os jogos de poder que existem neste mundo, pois este mundo se mantém apenas pelo poder. E pelo poder exercido no exterior. Mas, hoje, vocês descobrem o controle, que é um verdadeiro poder sobre si mesmo. E não sobre os outros. Portanto, efetivamente, isso provoca mudanças, eu diria, radicais, no funcionamento dos casais. Se você estiver, você mesmo, na sua unidade e na sua vibração do coração, e se o outro continuar a trabalhar segundo os esquemas antigos na relação com você, você ficará mal, muito mal. É normal. É o que acontece atualmente. Mas isso atinge o casal, isso atinge a sociedade na sua totalidade, isso atinge as revelações, isso atinge o final da ilusão. Tudo que é desvendado, atualmente, tudo que lhes aparece, que estava dissimulado anteriormente, aparece claramente. Nos funcionamentos do outro, no seu casal, no seu trabalho, na sociedade. Vocês veem, com um olhar claro e lúcido, os jogos de poder sobre os quais foi construída a ilusão. É isso o que se desvenda e se revela a vocês. Questão: é correto ajudar a parceira para subir a sua taxa vibratória, se ela o recusar? Certamente não. Porque isso entra no âmbito da violação do livre-arbítrio. Querer ajudar é já sair do estado de ser. É desempenhar o papel de salvador e querer levar o outro para onde estamos. Então, há um dos dois que quer levar para a luz e o outro que resiste, na dualidade e na relação de dependência. Todos os casais e todo o sistema social são construídos sobre a dependência. Dependência do dinheiro. Dependência do outro. Dependência de uma ordem, seja ela qual for. De uma religião. Etc, etc. Hoje, vocês descobrem a liberdade e a mestria. E, descobrindo a mestria e a liberdade, vocês não vão, sob pretexto de descobrir a sua liberdade, exigir que o outro seja livre, mesmo sendo seu companheiro, ou seu filho ou seu pai. Vocês não podem fazer isso. Pode-se apenas ser. O outro vai captar ou não a vibração da luz. Questão: qual é o sentido, hoje, no casal, da chama gêmea? É preciso prestar muita atenção nesse conceito e isso eu já respondi. Eu repito. Vocês tiveram contato, no plano vibratório, em função das suas linhagens, em função da sua dimensão de origem, em função do seu sistema estelar de origem, com uma série de séries. Esses séries são mais ou menos próximos vibratoriamente, por coincidência, nos momentos que vocês vivem nesta vida. Atualmente, vocês estarão em ressonância com parcelas de luz que lhes foram comuns nas origens estelares, nas linhagens espirituais ou nos planos dimensionais. O erro seria crer que você tem necessidade de passar a sua vida com esta pessoa, porque isso seria um inferno. Mesmo se você tiver a impressão de se reconhecer. Mesmo se você tiver a impressão de que vocês vibram nas mesmas coisas. É somente uma reconexão. Do mesmo modo que, quando você se conecta de novo com Maria, vocês sabem que é Maria. Por isso, você vai pedi-la em casamento. Do mesmo modo, ao fusionar com Cristo ou com Miguel, vocês têm vontade de fazê-los seus. Não. No nível vibratório, com as entidades que vocês vão encontrar, cada vez mais, é exatamente o mesmo processo. Atenção para não entrar na armadilha do ego ou da personalidade, que gostaria de viver isso o tempo todo. É o amor, mas não é mais o amor no sentido físico, é o amor no sentido mental, que é ainda mais perigoso do que o amor no sentido físico. Questão: isso significa que a união do que chamamos de casal sagrado é uma ilusão? Em parte, sim. Isso está ligado à matriz. Eu os lembro de que, quando vocês voltam a se elevar na sua dimensão de origem, vocês retornam à androgenia. O andrógeno é completo, em si sozinho. Quando vocês penetram as esferas do estado de ser, o que acontece? A coroa radiante do coração os coloca na alegria e, depois, ela os faz entrar diretamente no samadhi.
O samadhi é uma alegria extrema, na qual mesmo o gozo mais maravilhoso, no plano humano, absolutamente nada é em relação a isso. Então, atenção ao que acontece no nível vibratório entre dois seres. Porque esse mecanismo, eu compreendo completamente quando acontece entre um homem e uma mulher, mas imagine que você tenha 20 anos e que isso aconteça com uma bisavó de 90 anos. O que você vai fazer? Você vai continuar a viver a vibração. Mas a vibração, ela está fora do corpo, portanto, não envolve o corpo. Isso seria um erro desastroso. Lembre-se de que o estado de ser é a transcendência dos sentidos. Há quem me falou de alimentação. É também a transcendência das coisas muito mais importantes ainda. Não é unicamente o alimento. É também a sexualidade que transcende. Ela é transcendida, não por um esforço da vontade, mas ela é transcendida porque as suas energias se elevam. E, ao se elevarem, elas se manifestam no amor e no gozo no nível do coração. Então, obviamente, existiu o tantrismo. Obviamente, existiu o que se chama de casais sagrados. Mas vocês não estão mais lá. Vocês estão muito além disso. Questão. Eu vivi uma experiência aqui, na natureza, senti um efeito vibratório muito potente que vinha de toda parte e que não estava localizado em uma lareira. Mas a experiência vibratória, na matriz, ela é o que é. Se você entrar em contato com uma árvore, talvez isso vai acontecer no coração, mas talvez isso vai acontecer no nível dos casulos de luz. Simplesmente, passando-se nos casulos de luz e não no chakra do coração, não há possibilidade de acesso ao estado de ser, dado que o coração é a porta e a chave. Portanto, há uma experiência vibratória, por vezes arrebatadora, por vezes muito forte, mas que acontece na matriz. Se nós insistimos por tanto tempo na coroa radiante do coração e na coroa, no nível da cabeça, é porque são as garantias do seu acesso ao estado de ser. Há muitos seres que vivem experiências vibratórias na escala do corpo inteiro, ou mesmo despertares espontâneos da Kundalini. Está muito bem. Mas será que isso desperta o coração? Será que essas experiências levam a transmutações? Será que elas abrem a porta do coração? São sempre questões que vocês podem se colocar. Vocês podem ir fazer seminários de xamanismo, de tantrismo, por que não? De talassoterapia, se quiserem, de andar sobre o fogo e viver experiências inacreditáveis. Mas em qual estado vocês ficam depois? Será que o coração está aberto ou não? É a única questão importante. Questão. Por que este estado me assustou? Porque a luz assusta. A partir do momento em que alguns de vocês viajam no estado de ser, há quem queira não voltar, mas há quem fique tão assustado com o desconhecido, que voltam imediatamente. O homem foi construído, no nível do seu cérebro reptiliano, para ter medo do desconhecido. O controle, ele é feito até agora pela força. Ele é feito, unicamente, pela adesão voluntária do homem a crenças. A crença em um salvador exterior. Vocês passam da crença para a experiência. Porque absolutamente nada poderá substituir a experiência. Apesar de acreditarem na luz, se não fizerem a experiência, isso de nada serve. Crer não é viver. E viver uma experiência não é viver a realidade. Isso se torna realidade absoluta, ou a verdade absoluta, como disse Anael, apenas a partir do momento em que um estado estável se incorporar no corpo. E esse estado estável corresponde ao despertar de uma das três ladeiras. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Então, caros amigos, vou deixá-los agora em companhia de coisas mais agradáveis do que um velho Croton, ou seja, com as estrelas de Maria. Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve. Até logo.